Olá, pessoal! É porque caímos, né? O nosso tempo esgotou e para ficar gravado tínhamos que sair e voltar de novo. Eu espero que todo mundo retorne para a gente poder concluir. Estávamos justamente na fala do Ivo. Pronto! Voltemos todos, por favor. Tô conectado? Estamos conectados. É porque Muito bem. acabou o tempo no Instagram, né? Que a gente só Certo? tem 50 minutos. Ok. Acabou. E aí eu preferi voltar, já que estava todo mundo conectado, interessado no seu assunto. Ah, o Zakira Certo. ligando. Tá tudo certo, Zakira? Opa, Volta Zakira, lá, vamos moço. nessa, Zakira. Deixa eu falar aqui com ele. Continue da onde Bom, você estava, então pode eu continuar. parei na quarentena, eu tava sem Ah, só que material agora não mais. O que que aconteceu? Ah, e você tá com fone de ouvido. isso, Será que é você isso? tá me ouvindo bem? Como que aconteceu? Não. Não tá me Tira, ouvindo? tira o fone. Você não estava com fone antes? Estava? Estava, sim. Estava? Estava. Ó, deixa eu ver aqui. Pode ser o meu som. Eu, est- pode ser, que eu tava com ele. Eu tô da mesma forma, não mudei nada. Ué, eu também não mudei nada e agora eu não estou te ouvindo bem. Tô te ouvindo baixo. Vai falando aí. Vamos ver se eu consigo corrigir aqui Muito enquanto bem. você Então fala. você vai tentando aí para ver o que é que os colegas vão dizendo aí. Mas muito bem, aí eu Certo. fiz esse quarentena de uma fotografia. Tá bom, Sejiane, que alguém disse isso. Então eu fiz esse trabalho de quarentena também de uma foto que eu vi e achei era a pessoa numa escada lendo com um livro, né, na mão nesse quarentena sozinha nesse isolamento. E aí eu também a partir de uma fotografia, mas só que foi, como eu disse, técnica mista. Os materiais foram acabando, eu não tinha onde comprar e onde repor. E eu fiz o terceiro trabalho, entrei para a terceira tentativa de realmente ficar trabalhando em arte nesse período de isolamento, tá certo? Aí eu entrei para fazer arte digital, utilizando esses programas de computadores, eu passei a fazer a arte digital e é o trabalho que eu chamo aí de Dona Marta, é o terceiro trabalho que eu tenho no Fórum das Artes na nossa exposição. Eu entrei nesse caminho das artes digitais, eu fiz já várias incursões aí, de pessoas até do meio artístico também, e aí estou gostando muito de fazer isso, sabe? É uma forma que eu encontrei de tentar. Estou trabalhando retratos também, já fiz Uhum. alguns, inclusive eu até coloco lá no nosso grupo, lá do fórum, e tem me dado um retorno muito legal. Eu acho que foi uma forma que eu encontrei também de trabalhar outras possibilidades. Eu gosto muito de computação e eu acho que esse aí também me ajudou. Uhum. Que bom. Eu tô te ouvindo muito baixinho agora, tá? Eu tô Certo. tentando Mas prestar tá. bastante atenção no que você tá falando, porque tá mais baixo agora, não sei por quê. Ok. Isso acontece, mas tá Uhum. dando para te ouvir, mesmo Ok. baixinho. Agora eu gostaria que você me falasse, que eu estou um pouco curiosa, por que o tema, da onde que surgiu essa ideia sobre quem não gosta de arte, bom sujeito não é? Da onde saiu isso? Então, mas antes disso, eu vou soltar aqui para que todo mundo relembre aí o samba da minha terra, ok? Ah, solta lá. Só a introdução. Tá indo? Não. Não, eu não estou ouvindo. Tá, pera. Quando se canta. Quem não gosta de samba, um sujeito não. Vamos começar. O samba da minha terra de Jaigitimó. Ai, que lindo. Se canta todo mundo bom. Quando se canta todo mundo bom. O samba da minha terra de Jaigitimó. Quando se canta todo mundo bom.
Quando se canta todo mundo pode. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Tudo pé. Eu nasci. Muito bem. Então, isso é o samba, isso é... Vou tirar aqui agora, senão ele vai ficar tocando de eterno. Samba da Minha Terra, de Dorival Caymmi, né? Então, na voz aí de João Gilberto. E quem não gosta de samba, eu adaptei aí para... De arte, na verdade, bom sujeito não é. Eu queria fazer, assim, uma colocação, assim, uma fala um pouco das dificuldades, né, de quem trabalha com arte, principalmente... para a gente acompanhar um pouco o que tem acontecido com os artistas de grandes movimentos. Quando a arte, eu vou começar e você pode interromper, eu vou tentar ser mais rápido e falar para que todos nos acompanhem. Quando a arte moderna chega, ela encontra uma série de dificuldades. A gente estava no período ainda da arte acadêmica, aquela coisa toda, então começam todas as pancadas em cima possíveis e imagináveis. O Brasil entra nesse modernismo em 1917 com a Anita Malfatti. A Anita Malfatti vem com a sua exposição em São Paulo e ela recebe uma crítica, ela é chamada de uma arte anormal, aquilo que ela fazia. Ela fazia um expressionismo muito, muito lindo, muito forte, muito alemão para a época. E o nosso grande escritor, né, o Monteiro Lobato, chamou de uma arte anormal e considerado até hoje como de uma opinião extremamente conservadora. Mas o Brasil caminha. Né, as tentativas de colocar a arte, de trabalhar a arte, ela continua de forma muito forte. E a gente chega rapidamente em 1922, Semana Nacional de Arte Moderna, São Paulo, envolvendo principalmente São Paulo, muita pouca coisa do Rio, mas é uma semana de 4, 3 dias, alguma coisa assim que eles falam, e que foi no Teatro Municipal do centro de São Paulo. Isso movimentou muito a classe artística, movimentou muito a opinião pública, e pedras, né, não faltaram em direção a esses pioneiros da arte moderna. Mas uma coisa interessante, a gente tem que olhar um pouco também para o Ceará. O Ceará, antes desse movimento modernista, o Ceará sempre foi chegado a movimentos assim como a gente está fazendo o fórum. Estamos trazendo de novo o fórum, ele já existia, mas nós estamos inovando na era digital. Talvez se não tivesse acontecido a pandemia e o isolamento social, a gente não teria feito essa exposição de forma como está acontecendo e uma qualidade que a gente se surpreende, né? Eu acho que todos estão gostando demais dessa qualidade que a gente está tendo. Mas o Ceará sempre foi assim muito inovador. O Ceará, em 1870, os artistas, os escritores da época, criam a Academia Francesa, né, para trazer aqueles movimentos que estavam chegando da Europa através do Recife, que era o grande centro intelectual do Nordeste, um dos maiores também à época do Brasil. Então, vem a Academia Francesa com figuras como Capistrano de Abreu. E no Ceará também teve a Padaria Espiritual, entre 1892 e 1898, com figuras como Antônio Salles e Henrique Jorge. Então, o Ceará sempre teve nessa vanguarda, participando desses grandes encontros. Os chamados padeiros, né, da padaria espiritual, eles usavam essa expressão padaria como o pão, o trabalho do dia a dia, que eram as letras, em termos do pessoal da literatura. E espiritual, porque ela alimentava o espírito. Então ficou essa coisa de padaria espiritual. Se encontravam na nossa conhecidíssima Praça do Ferreiro, no quiosque chamado Café Java. Então, por aí vai acontecendo. Em termos de arte também no Ceará, a gente já teve a turma lá da Escape, entre os anos 40 e 60, nós tivemos a Sociedade Cearense de Artes Plásticas, né? Então, daí surgiu muita gente, foi formada por Jean Chablot, Barrica, Estriga, Zenon Barreto, Bandeira, Aldemir Martins, mais no final, e aí que acontece o nosso Salão de Abril, né? Em 53, se não me engano, acontece a criação do Salão de Abril. Mas as artes continuam sobre, como diz assim, no baixo, falando sobre vara, sobre pau, sobre perseguição, né? Então, melhora um pouco quando o Brasil entra aí no início dos anos 30. Nós estamos falando de 34 a 37, nós tivemos nesse período as nossas duas constituições. E elas começam a trabalhar, a olhar melhor, criado o IFAM, com esse nome, antigamente era IFAM,
desculpem, e fã, essa coisa toda é criado, e há uma participação muito grande de um cearense de nome Gustavo Barroso, que foi um escritor também, e museólogo, criou os primeiros cursos de museologia, mas a figura do Gustavo Barroso é uma figura muito, muito emblemática, né? Ele é um conservador e torna-se integralista, que era uma pessoa de extrema direita, e por aí vai as coisas todas acontecendo. Isso eu estou falando de 37, que foi a nossa Constituição, em pouco espaço de tempo. Mas a gente vai para a Europa em 38. Está acontecendo na Europa o surgimento de um movimento político muito forte, que foi, eu não quero falar os nomes, mas todo mundo sabe de quem eu estou falando, né? E ele se enraizou pelo mundo afora, e a gente sabe como é que terminou a brincadeira de acabar, de perseguição de vários grupos de etnias e artistas também. Em Berlim aconteceu uma exposição de arte moderna comparando com a arte mais acadêmica, e eles chamaram a arte contemporânea, a arte moderna, de arte degenerada. Né? Nesse grande encontro, teve a participação de um artista, apesar de ser lituano, mas já morava no Brasil, que foi o Lazar Segal. Lazar Segal foi perseguido e tudo mais, e muitas obras queimadas e tudo mais. Fechou-se a escola Bauhaus, como a Adriana, como a Andréa falou há pouco, né? A escola de Bauhaus fechou e tudo mais, perseguido, Paul Klee, e vários artistas passaram por esses momentos aí de sufoco nas suas vidas. Muito bem, o Brasil entra nessa era de 1930 a 45, a gente tem um Estado Novo também de muita perseguição sobre as artes, e a Era Vargas, tão famosa, a Era Vargas, que foi de 30 a 45. A gente toma um fôlego maior, as coisas mais acontecem, Brasília é criada e tudo mais, e chega aquele período que nós sabemos de 64 a 83, mas a luta continua e a gente passou por cima de tudo sobre pau e pedra. Em 1988 chegou a nossa nova Constituição, Constituição Cidadã, né? Abriu para as políticas públicas, dos editais, a nível federal, estadual, municipal, que eu acredito que é a melhor forma de você trabalhar, vamos dizer assim, junto a esses órgãos públicos, são os editais. A gente apenas tem que acompanhar, saber como é que estão acontecendo, tem que ficar sempre de olho muito aberto em tudo que está acontecendo, né? Então, essas políticas públicas é que a gente realmente teve de melhor, vamos dizer assim, a partir dessa Constituição Cidadã, em que a gente a sustenta até hoje, com certos ataques de momentos aqui e outros acolá. Mas chegou o ano de 2018, né? Chegou o ano de 2018, nova eleição no Brasil, e a gente está atravessando de novo uns momentos aí um pouco críticos, né? A gente não sabe onde tudo isso vai levar, a gente tem que todo dia lutar. Eu pensei que nunca mais eu fosse ver algo parecido, mas a gente tem que todo dia lutar por coisas que dizem, coisas que fazem, né? Agora, 2020, nós estamos dentro de casa, nesse período aí, já vão quase 3 meses. Eu já comecei em 16 de março, eu fiz comecei o isolamento, vamos dizer, social, e desde lá a gente está realmente assim, seguindo a orientação dos órgãos públicos para a gente, de saúde, né, para a gente sair dessa pandemia de uma forma ou de outra. E aí veio o fórum, né? Depois tudo aí que eu contei para a gente, veio o fórum, e esse novo encontro, talvez assim de forma distante, mas tão perto, através da internet. A gente se falou hoje umas 3 ou 4 vezes, ali pelo WhatsApp rapidinho. E acho que a gente está usando muito bem essa ferramenta que nos foi ofertada, tanto dentro da arte. Eu, quando comecei a fazer lá os trabalhos de... Você está vendo que eu falo muito, viu? Eu também falo. Se você não me interromper, eu vou falando, viu? Então eu vi na parte digital exatamente um caminho, né? E é o que a gente buscou, é o que a gente fez. Os colegas pensaram e foram chamando um ao outro através dos grupos de WhatsApp, e a gente está aí, expondo, ganhando espaço, se apresentando, né? Criando uma musculatura, né? Para poder se apresentar e lutar por diversas coisas, diversos momentos e pontos que a gente precisa melhorar, né, para que a gente seja visto, né?
porque eu acho que os artistas são os que menos se veem, né? A sociedade gosta muito de arte, a sociedade sabe de arte, a sociedade se interessa por arte, mas os artistas, pelo chamado poder público, é muito pouco. Vamos dizer assim, não tem nome de avenida com nome de artista, né? Principalmente são os generais, são os políticos, né? São ex-prefeitos. Você vai em um museu, e uma coisa que eu acho absurda é galeria de ex-governadores, galeria de ex-presidentes tomando um espaço tremendo dentro de um museu, daquilo que poderia estar sendo melhor aproveitado. Mas é essa turma que a gente, né, eu não estou querendo vencer ninguém, não é isso. Mas a gente precisa ocupar esse espaço, a gente precisa dar nome às ruas com o nome dos nossos artistas, a gente precisa saber que quem passou, trabalhou e batalhou muito para chegar onde chegou. Então é essa postura que o fórum precisa também chegar. No sentido de buscar mais conversar, saber o que está acontecendo. Por exemplo, quando você me perguntou como é que surgiu a ideia do nome da live, né? da nossa fala. Eu me envolvi, eu estava numa exposição e me chamaram para participar do centenário do Estrigas, foi ano passado. Estrigas é o Nilo Firmeza, casado com a Anitta Firmeza. Um casal que passou a vida inteira trabalhando pela arte, para a arte, criando, juntando amigos, fazendo essa escola, vamos dizer assim, criando aquele espaço lá do Modubim, e foram embora, passaram pela vida, né, e deixaram o seu legado de todas as formas, deixaram um museu muito interessante acolá. E me chamaram para participar desse grupo. Foi um acaso e eu falei, bacana, vou. E aí fui até o lugar, o espaço, juro. Como eu moro e divido entre Niterói e aqui Fortaleza, eu nunca tinha ido lá. Eu sabia da existência, mas sempre ficava um mês e meio, até um belo dia um belo ano, uns 4, 5 anos, eu resolvi ficar mais tempo. Eu chego em janeiro, quando é março, abril, é que eu estou voltando, né? Então eu estou me dividindo entre lá e cá com mais frequência. E aí eu fui fui até lá, o museu, e tive uma dificuldade enorme de chegar no lugar, mesmo com GPS. Nome de rua não existe. Lá chama Via Férrea, Estrada de Ferro, não sei o quê. E o negócio não arrumava, não achava o caminho. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. A gente precisa melhorar isso, por que não o nome da rua de Nilo Firmeza, né? E aí nós caímos em campo e me disseram encorajador. Já tentamos e ninguém trabalha, ninguém se movimenta. E aí eu fui e me movimentei e a gente conseguiu. Se não tivesse acontecido esse isolamento, essa pandemia, nós já teríamos inaugurado, feito alguma coisa lá no museu, um belo encontro, para inaugurar, vamos dizer assim, descerrar a placa da rua Nilo Firmeza. Então é isso que a gente, não é só isso, mas também é uma forma da gente estar deixando com que essas pessoas sejam mais conhecidas. Aí o sujeito, quem foi Nilo Firmeza, e começa a questionar tudo isso, né? Então é isso, eu me envolvo também falando um pouco mais rápido aí, eu me envolvo também, acho muito interessante, outra história que tem aqui no Ceará, que é a Comissão Científica de Exploração. Sai em 1859 e fica até 1862, ficam 2 anos e meio aproximadamente, um grupo de naturalistas, que são cientistas da época, que vieram estudar o Ceará. É criado o Instituto Histórico e Geográfico lá no Rio de Janeiro, acho que é em 1838, e somente em 59 esse grupo vem para cá. É a primeira vez que o Império Brasileiro, desde o Brasil colônia e tudo mais, cria seu próprio grupo de pesquisa. Isso era muito comum, que a gente sabe de Rugendas e mais outros, que vieram estudar o Brasil e por aqui ficaram. Mas esse grupo, que veio especificamente para a província do Ceará, a época chamada província, e aqui fica durante 2 anos e meio, ele faz um levantamento completo, fauna, flora, geologia, geografia, estrelas, isso e aquilo, satélite, não satélite, mas tudo que estudava-se muito. Era uma espécie de cartografia, né? Então eles faziam tudo isso. E nesse grupo veio um desenhista de nome José do Reis Carvalho.
Então, essa história, e deixou alguma coisa, muito se perdeu, muito se perdeu. Existe pouca dedicação do Ceará com relação a esse momento. Vários livros, vários autores, a tentativa de recuperar esses desenhos. E esse material todo foi coletado durante 2 anos e meio, remetido ao Rio de Janeiro, para o Museu Nacional. E existe, apesar do incêndio, mas ainda ficou preservado muita coisa ainda lá. Os trabalhos de Reis Carvalho, você tem alguma coisa no Museu do Crato, mas também não sabe como está, né? E é uma história que me encanta muito. E eu tenho frequentado através de revisita aos trabalhos de Reis Carvalho. Então, eu estou com alguma coisa lá numa mostra, lá numa exposição que a gente está fazendo com a curadoria do meu amigo Tomás, lá no shopping Maracanaú, Norte Shopping Maracanaú. Fechou, a gente abriu há poucos dias, depois tudo fechado, mas assim que retornar todo o movimento, o shopping vai reabrir e eu faço um convite a vocês para vocês irem conhecer um pouco do meu trabalho lá. E, inclusive, tem alguma coisa sobre revisitando os trabalhos da Comissão Científica através do desenhista José Reis Carvalho. Aqui atrás eu tenho um desses trabalhos, que é esse aqui. O José Reis Carvalho desenhou algumas mulheres que iam apanhar água nas margens do Rio Jaguaribe, e eu fui e entrei, e eu fui me inspirei naquele momento e criei essa tela, tirando apenas os personagens que ele havia desenhado. Eu acho que eu já falei bastante, mas eu queria, para encerrar, se você tiver alguma pergunta, eu queria contar 2 historinhas muito rápidas. Eu queria falar de Mestre Nosa. Mestre Nosa foi um gravador, escultor e santeiro, que nasceu em Pernambuco e veio para o Ceará em 1912. Passa a trabalhar na pequena cidade de Juazeiro. O Júlio está falando aqui, ó. O Júlio está falando que a gente vai sim na exposição. Pode aguardar. Show de bola. Aguardo todo mundo lá. Todo mundo vai estar presente. Isso. Continua. Muito bem. Aí, Mestre Nosa Gravador, que nossos amigos gravadores todos conhecem, ele tem muito trabalho aqui no Malc, né? Um dos grandes que está ali dentro do Malc. E ele faz sucesso, né? Ele criou 12 Apóstolos em trabalhos de estilogravura, e também isso virou uma publicação, um catálogo pela Universidade, publicado pela Universidade Federal do Ceará. E também ele fez um trabalho chamado Via Sacra, que também foi publicado, inclusive foi publicado na Europa, na França, levado pelo Sérgio. Uma das pessoas que fez esse movimento foi o Sérgio Esmeralda. Então, nesse sucesso todo que ele estava acontecendo com ele e tudo mais, entrevistas e tudo, perguntaram para ele com quem ele aprendeu. Sabe, Mestre Nosa, com quem que você aprendeu? E ele ficou escondendo a história do jogo. Muito velha, muito antiga. Insistiram, mas, Mestre Nosa, que senhora é essa? Ele falou, é a dona necessidade. Vem aprender através da vida. Ele não soube dizer eu sou autodidata, mas ele usou a dona necessidade. Um outro personagem muito interessante que a gente pode falar aqui rapidinho é uma menina que se apresenta lá pelos anos 50 num programa de rádio de um sujeito chamado Ari Barroso. E essa menina sai dos morros do Rio de Janeiro, vai para o centro onde era a rádio, e aí se apresenta naqueles famosos programas de calor. Essa menina se aproxima, é chamada, dizem o nome dela, se aproxima, sobe o palco, e na descrição dela, ela se considera muito pobrezinha e muito mal vestida. Isso é ela que descreve esse momento, né? E aí ela sobe, quando ela sobe, gargalhadas, né? Daquela menina, como disse ela, mal vestida e muito pobrezinha, né? Então, magrinha, raquítica, pequena, jovem, muito jovem. E aí ela sobe e o Ari Barroso, né, pergunta, para divertir mais um pouco o pessoal que já estava rindo, e aí pergunta para ela, minha filha, de que planeta você veio? E essa menina responde, eu vim do mesmo planeta que você veio. E aí ele diz assim, mas muito bem, de que planeta então eu vim? Aí ela diz assim, nós viemos do planeta Fome. Essa menina cresce, o tempo passa e ela se torna a mulher que é hoje,
empoderada, conhecida, é a grande cantora Elza Soares. Eu falei dessas dois grandes, né, vultos, vamos São chamar assim, da nossa arte. eternas, né? Essas duas palavras, necessidade e fome, né? Nós hoje temos necessidade e fome de arte, tudo junto e misturado. E para me despedir de vocês, eu gostaria de lembrar que o Titã já nos disse: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Diversão e arte. Isso aí. Tá duro. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Mas hoje eu digo, fique em casa, se puder, que vai passar. Vai passar, sim. Muito obrigada pela sua contribuição. Boa noite. Deus te abençoe. E a gente se encontra na próxima live. Para vocês também, um grande abraço. Espero que tenham gostado. Tudo de bom. Eu adorei o encontro. Volta lá e começa a responder o pessoal, que tem muita fala aí na sua fala, tá? Valeu, tudo de bom. Obrigadão. Boa noite. Tchau, beijo. Tchau, beijos. Nossa, mas é uma enciclopédia, né? Quanto conhecimento ele tem. Dá vontade realmente de ouvi-lo muito, fazer aulas, né? Estudar e aprender, porque realmente tem muito conhecimento. Vou chamar o nosso amigo, né, de novo, o Elton, ver se agora a gente consegue falar com ele. Olá! Bem-vindo de volta. Tá boa agora? Vamos ver. Tá dando umas falhadinhas, mas pelo menos que a gente conseguir, né, te ouvir. Vamos lá. Às vezes não, ruim. Mas vamos tentar. Já tentei. Aqui é 3G. Você está no interior? Está no interior, né? Isso. Vou até diminuir um pouquinho aqui. Vou ver se desligando aqui resolve. Ficou melhor, né? Dá para ver a obra aí no fundo? Tá bom. Dá para te ver bem. E eu estou te ouvindo bem agora. Então, Elton, conta um pouquinho de você. Você está falando de onde? Então, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar fazendo parte dessa live. E um prazer imenso estar expondo junto com o pessoal do Fórum das Artes. Fórum esse que tem grandes artistas, né? Acabei de ter uma aula de arte, história, enfim. Né? Muito bom as falas dos colegas. Com certeza. E assim, aproveitando a deixa da amiga, da Andréa, a gente vai tercendo, né? Interessante que a gente vai tercendo a história, vai complementando a outra. E por fim, ficou eu aqui com a minha. Me chamo Elton Silva, sou artista plástico e falo de Ipueiras, Ceará, interior, viu? Ipueiras. Boa essa, né? Tá certo? Hã? Que cidadezinha boa é essa, né? Tem alguns amigos aí. Tem alguns amigos, bons amigos dessa bacana. cidade. Agora mais você. Eu. Então, quando eu escolhi o título Minha Arte, Minha Fé, eu sei que já teve perguntas relacionadas a isso. Foi assim, foi no sentido de que para ser artista, vindo do interior, como diz a música do Belchior, né, sem parentes importantes, sem dinheiro no banco, né? É um ato de fé, né? Acreditar no trabalho que você exerce. E assim, logo muito cedo, eu comecei essa busca, como eu, em outra conversa que a gente tinha feito, eu até me imaginava como um quadrinista, ou um desenhista, não tinha muito esse pensamento de pintar telas e ser artista. Né? Isso veio amadurecendo com o tempo, ligado à fé que eu falo, espero que todos estejam me entendendo, é a fé de acreditar no meu trabalho, né, que mais tarde, isso eu vou contar no decorrer da live, ela ganha uma roupagem cristã, né, que é quando eu aceito, como digamos, eu fico adepto dessa fé. E assim, durante essa minha trajetória, foi muito interessante, né? Porque vivo no interior, onde há uma tradição, né? A gente vive em uma tradição tanto
uma tradição na arte, como no que pintar, né? Porque assim, o que se produz muito é aquilo que todo mundo está acostumado a consumir, né? No meu caso, pintura, né? Como podem observar, pintura em tela, pintura de cavalete. Aqui se consome muito o tradicional, né? Paisagens, são as imagens sacras, são as tradicionais, aquelas que há nas casas de família. É coisa típica do interior mesmo. E assim, e acreditando no que eu faço é um ato de fé, né? Porque o que é a fé? É o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza daquilo que não se espera. Então eu não consigo ver o meu futuro, né? Então eu não esperava isso tudo que está acontecendo, que para mim é maravilhoso, está fazendo parte, mais uma vez, ressalto, essa importância de fazer parte do Fórum das Artes, de conhecer tanta gente bacana e fazer parte desse grupo com tanta gente bacana. Então isso foi amadurecendo e assim, no decorrer dessa minha carreira, participei de concursos escolares e graças a Deus ganhei todos. Isso foi bacana. E tudo começou, esse envolvimento com a capital, começou quando eu conheci um psicólogo que veio trabalhar no CRAS daqui, que ele fez um curso com o nosso amigo Vando Figueiredo. Ele na faculdade de psicologia fez um curso com o Vando e viu meu trabalho e falou, rapaz, e tal, estudei com o Vando, isso e aquilo outro, aí me deu uma apostila do curso. Aí eu folhei, e aqui quem já morou no interior, acho que o amigo J. Silva, pronto, ele vai saber, ele vai entender bem direitinho. Porque aqui as coisas são muito difíceis, sabe? Aqui é na marra mesmo, você vai porque tem fé, viu? Tem que ter fé para vencer. Então ele me deu essa apostila, e eu estudei a apostila indo e voltando, fui me envolvendo. Cheguei a trabalhar com essa apostila também. E teve um período que o doutor Luiz, ele foi a Fortaleza e me convidou. Rapaz, você quer ir? Uhum. Até ele brincou, porque as pessoas que eu queria ter contato na psicologia estão todas mortas. Você tem esse artista que está vivo. Aí eu vim, fui para Fortaleza, sendo o Vando, fui na ateliê, ele pintou um retrato meu, que inclusive está até aqui na minha frente. Isso aqui foi o que pintei. Até teve aquele elogio essa semana. A gente vai falar com ele. Então, começou a falhar. Você tá acompanhando aí? Deu uma falhadinha e pixelou bastante o seu rosto. Dessa internet. Vai falando um pouco mais devagar, só para a gente poder... Dá para ouvir, né? Tá certo. Tá dando agora? Então, a Patrícia está perguntando, está me ouvindo? A Patrícia está perguntando se a sua obra vai entrar na mostra. Respondendo a pergunta dela, vai sim, Patrícia. A obra dele vai entrar na exposição. Aguarde. Em breve. Outro trabalho irá entrar. Patrícia irá entrar na exposição. Estamos aguardando. Que bacana, né? Então, amiga, aí conhecendo o Vando, pude adquirir muita experiência, né, muito conhecimento. A gente conseguiu trazer o Vando para Ipueiras. Ele ofereceu um curso, ele deu um curso de pintura interna em Ipueiras, a minha cidade. Essa é uma cidade, sim, bem conhecida pelos escritores, né? Gerardo Melo Mourão, o pai do Tunga, ele é oriundo daqui da minha cidade, certo? E outros escritores, eu cito eles por ter um filho artista, né? As pessoas têm mais ligação e lembram mais, entendeu? Uhum. Então o Vando veio para cá oferecer esse curso, eu fiz o curso, adorei, experiência com tinta óleo, pintei, e no ano de 2014, com essa internet, Facebook, olha só como a internet, ela fazendo bom uso dela, ela pode, né? Nos ajudar a alcançar patamares bem legais. Em 2014 eu conheci um rapaz, hoje ele está voltando para as artes, que eu não poderia deixar de citá-lo,
que é o Rafael Duarte. Esse rapaz pinta super bem, ele virou meu amigo de rede social e logo me indicou a Associação dos Artistas Plásticos Profissionais de Ceará, que na época tinha como presidente o Vavá. Daí eu me inscrevi, consegui participei de umas exposições, vendi uns trabalhos para Mondrian, fiz um contrato para Mondrian, vendi a Galeria Mondrian, e foi nesse momento, né, nessas viagens para Fortaleza, eu digo que a minha maior aula de pintura foi ver pintura. Você entende? Entendo. Foi ver os quadros do Aldemir Martins, tive contato com o quadro do Aldemir Martins, com gravura do Salvador Dalí, com Di Cavalcante, entendeu? Ai, que bom. E isso é transformador, né, para um artista. Isso, né? isso. E quando eu vi esses trabalhos, eu não me contentava assim, Aldemir Martins, não. Eu fazia umas perícias ao redor do quadro todinho, olhava tudo, entendendo? Olhava tudo, só não dava para tocar porque não é permitido, né? Eu ia e tocava, cheirava, fazia tudo. Então, essa experiência com esses trabalhos foi muito bom porque veio enriquecer muito. E assim, foi uma aula de pintura porque eu vi pincelada, vi cores e muita coisa. E nessas viagens eu acabei conhecendo... Diferentes também, né? Muitas linguagens e expressões diferentes. Então, você já começou com uma pessoa que tem um poder de desconstrução muito grande, que foi o Vando, né? Ele tem uma formação bastante acadêmica, mas um processo de desconstrução formidável. Então, isso foi porque é libertador para o artista que está começando, né? E aí você participou de exposição após isso, ou não? Sim, no período da associação, eu participei de exposições e, inclusive, até em uma oportunidade, conheci o Gerson Pirajá. Olha, entendeu? Tem uma pessoa aqui, deixa eu ver, a Patrícia de novo. A Patrícia está gostando muito da sua fala. Ela está perguntando para você, está pedindo para você descrever um pouco do seu processo criativo. As pessoas gostam muito de escutar isso. Tá. Fala um pouquinho do Vamos chegar lá. Eu vou ler o que ela falou. Ó. Processo criativo, fala um pouco, referências. Fiquei curiosa com esse psicólogo aí que você falou, o curso. Bom, do curso você falou e do Vando você também falou. Agora, pega esse gancho que ela está falando aí do processo criativo e as suas referências. Até você citou algumas referências que é o Ademar Martins, os pessoas que você viu na exposição, né? Descreva então um pouquinho do processo criativo atual, o que você é agora. Isso. Então, aí, para falar o que eu sou agora, eu tenho que ir para 2016, para a Norte Bienal de Sobral. Entendeu? Que aí eu fiz um trabalho, essa série, foi baseado em um versículo que está em Mateus 5,13. É um versículo que diz, isso, 5,13, que diz assim, vós sois a sal da terra e a luz do mundo. Então, o que é que eu pensei nesse trabalho? E assim, as influências que eu tenho na minha obra, o que eu pego, o que eu estudo, uma delas você assim, realmente você sabe, até a gente já conversou essa semana e fiquei super feliz. Ele falou do meu trabalho, né? Que é o Carlos Bracha, Cândido Portinari e pelo bigodinho dá para saber o outro, né? Salvador Dalí. Interessante. Eu estou curiosa para ver sua obra, né? Porque realmente você está lendo bastante Salvador Dalí, significa que deve ter uma boa referência desse trabalho dele no seu trabalho, então... Como eu falei, muita fala, às vezes o tempo não dá. Aqui no interior, teve uma época que fizeram um jornalzinho, e até falaram assim, no jornalzinho, escreveram assim, ó, o Elton é um grande artista, pena que só pinta doidiça. Aí eu vejo, hoje eu continuo pintando essas doidiças, né? Porque não dá para entender o homem orando e cheio de vírus aqui ao redor dele, a máscara vermelha aqui. Pulsando aqui, né? Aproxima, tira ele do cavalete e aproxima pra gente. Olha só, tá dando pra conferir? Sim. Com a lâmpada fica melhor? Realmente. Não, fica pior.
Com a luz fica pior. Olha só. Você vê que o vermelho ele é bem vivo, né? Aham. São camadas e camadas de vermelho que eu vou, Bom, viu? Muito eu bom. vou trabalhando. O trabalho do TikTok, Aí, muito bom. nesse período, reporta também a 2011, que foi o ano que eu, numa linguagem bem fácil de entender, que eu me converti à fé evangélica. Entendeu? Então, assim, o meu processo... com a sua fé evangélica e esse trabalho que você vai apresentar, você vê a arte como uma missão de vida? Faz conexão com essa fé? Ou não necessariamente? Sim, sim. Aí aparece Portinari. Em cada parte do que eu faço, aparecem essas referências. Por exemplo, a montagem do quadro, né? Eu sou muito tradicional, eu faço pintura de cavaletes, tem que estar toda aquela coisa certinha e tal. Na montagem do quadro, que a gente chama de composição, né? Nessa arrumação do quadro, eu já uso, né? Já faço uma coisa próxima ao surrealismo, à doidice que falaram no passado. Né? Aí essa questão da minha fé, né? Minha arte, já entra com essa roupagem do evangelho, do cristianismo, e baseado também numa falazinha do Portinari, que a pintura tem que falar ao coração. Você está entendendo? Então, o meu processo criativo parte disso. Eu sou uma pessoa, quem me conhece, eu demoro muito essa cadeira que eu estou sentado, a sentar nessa cadeira para pintar. Nossa, é uma luta tremenda, viu? Que eu tenho uma ideia, eu rabisco essa ideia, falo da ideia para algum artista, eu consulto uns amigos artistas. O que você acha dessa ideia? Tá boa? Não, tal. Faço um esboço, pergunto a um amigo que eu tenho, que é crítico de arte. Aí ele vai, assim, não que eles vão ter uma interferência no meu trabalho. Eu vou, como é que se diz, eu vou pegando as opiniões de tá boa ou não tá boa, tá entendendo? Assim, faz isso, aquilo, outro, porque aí eu caio naquela questão que o amigo Silvano falou, que fazer arte para agradar um, agradar o outro, ou ao mercado. É claro que a gente quer vender, mas a gente quer vender as nossas verdades, né? O que a gente sente, a gente quer vender aquilo que sai da gente. A gente não quer, sei lá, ser mais um decorador. Então, essas pinturas partem muito disso, sabe? Como eu falei, daquilo que o mundo nos traz, principalmente nesse momento, esses trabalhos que eu produzi relacionados ao momento de isolamento, de pandemia, né? Você quer que eu fale um pouco desse? Posso até falar um pouco desse trabalho. O meu intuito é levar as pessoas a refletirem, principalmente sobre Deus, né? Refletir sobre Deus, porque todo mundo, nesse momento de pandemia, né? Nesse momento de desespero, todo mundo está esperando alguma coisa, alguma cura, alguma vacina. Meu Deus, aonde vamos parar? Meu Deus, cadê a cura, né? E assim, a pergunta que eu faço, e depois disso? Né? E depois como é que se diz? E depois que vem essa tal vacina, essa tal cura, qual é o papel de Deus nessa questão? Né? Então, isso é muito interessante. Olha, a Patrícia se identificou muito com o seu processo, ela continua fazendo várias perguntas. Ela pergunta as suas referências sacras. Deixa eu ver o que mais aqui. Quais são as partes que você gosta? Barroca, sacra. Depois você responda essas perguntas dela. Tem uma ligação, mas não com aquele intuito, né, da arte medieval e barroca, não com aquela assim, porque ela era uma coisa meio cega, né? É isso que você vai ter que aprender, que eles utilizavam a pintura como forma de educar, né? Como forma de educar o povo. Assim, o meu trabalho, ele busca mais a liberdade, né? Através do que eu absorvo, a liberdade, ele busca mais passar a liberdade para as pessoas, né? É uma espécie de tese, de 95 teses
de Martinho Lutero, digamos assim. Você está me entendendo? É um trabalho tipo isso. E assim, e a ligação também com o divino, você pode ver na forma de como eu organizo a composição, que é há sempre uma simetria, não é? Isso é muito ligado à arte, ao divino, né? Essa arte divina é muito ligada à questão da simetria, né? Eu trabalho muito isso. O outro trabalho que está em exposição também tem essa simetria variável, chamada simetria variável, né? Não a rígida. A rígida é a distribuição por partes iguais, a variável é que há variações na composição. Então, eu trabalho muito isso nas minhas obras. E assim, eu procuro, no meu trabalho, uma vez eu ouvi de um artista, não sei se era Nuno Ramos, alguém do mundo das artes, que a arte não servia de nada. A arte não serve para nada. E precisou de um momento desse, de isolamento, para a gente ver que ela serve sim. Né? A arte serve não dá para viver sem arte, né? As pessoas adoecem, as pessoas enlouquecem, as pessoas ficam apáticas, ficam vazias, né? Entristecem. Porque a arte é que traz essa conexão, né? Que acho que, de certa forma, conecta a gente com o divino, conecta a gente com as nossas essências, nossas raízes, conecta a gente com o mundo. Ligado, né? Então, sem arte não dá para viver. A gente fica fora da ninhada. Isso é o que a Viviane Mosé falou também, né? Para sobrevivente precisa de arte. E a gente vê nesse período as artes sendo muito importantes, né? Hoje eu só complementando essa fala da importância da arte, a gente consome arte o tempo todo. Hoje eu ia andando, eu vi um rapaz passando, até aquele rapaz com aquela famosa caixinha aqui de bicicleta, você entendeu? Ele está consumindo arte ali, né? Ele está consumindo o tipo de música que ele gosta. E, assim, é uma coisa que você consome o tempo todo. E é importante, sim. E eu vejo o valor e a importância... Assim, eu vejo importância no meu trabalho. O que eu tenho como importante, Sergiane? É aquilo que nos faz falta. Né? E vejo uma coisa boa... dentro da concepção do que eu tenho de bom, é aquilo que serve para a nossa sobrevivência, né? Só que tanto para a sobrevivência quanto a harmonia entre os homens. Então eu vejo esse trabalho que eu faço, que estou desenvolvendo, não vou dizer que aqui está um trabalho pronto, né? Porque eu tenho aquela coisa que vou olhando para a obra, por exemplo, como eu falei, essa máscara aqui, ela já está na terceira camada de vermelho, né? Eu vou trabalhando, trabalho com tinta óleo, com tinta acrílica. Você está fazendo uma relação dessa construção, de uma certa forma, de origem clássica, mas você está fazendo uma relação com o contemporâneo, né? Tanto com o momento atual, né? Que ele está de máscara, né? Essa pessoa aí da sua pintura está de máscara. Sim. É um elemento super, sim. Né, da hora, né? Do momento. Mas, assim, eu vejo que você está preocupado em ter uma construção pictórica bem intensa, bem cheia de etapas, né, que se estudou ao longo da história, mas envolvendo isso com um pensamento muito da agora, né, muito atual. Não é isso? A gente ainda não pode contemplar a sua exposição, que você ainda não foi estreado, né, no fórum lá, na nossa exposição visual, mas vai ser já. Eu acho que o pessoal vai ficar muito curioso agora para poder ver o seu trabalho, depois desse discurso aí. Pois continue. Vamos fazer assim, a gente não tem muito mais tempo também. Eu quero que você agora vai finalizando, né, para não deixar as pessoas sem entender o seu raciocínio, mas já com a ideia de fechamento, tá? E a gente marca um outro dia para continuar esse papo. Tenho certeza que muita gente vai querer acompanhar. Eu pensei até em fazer um vídeo depois, se não der certo a live, explicando, falando, entendeu? Porque, mas faça mesmo assim. Faça mesmo assim. Entendeu? Então, pessoal, meu trabalho, ele é muito preocupado com o próximo, né? Porque balizado em um versículo que diz que faça com o próximo aquilo que você quer que faça com você. Então, na minha pintura, eu procuro trabalhar isso, né? E que bom que o Fórum das Artes,
ele permite, né, esse grupo, né, essa misturada que dá nisso aí, dessa coisa boa, né, que a gente está vivendo agora, né, que é apreciar trabalho diferente, diferente linguagem, diferentes credos, como Permitir até essa mandar conversa, né? Permitir essa conversa e aprender o processo do outro, porque eu acredito muito que a gente aprende. A gente aprende porque agrega valor, né? E, né, transmite o nosso ser, nossa forma de pensar e de ver e de construir para o outro também. Então, eu acredito que eu vejo um momento positivo, porque a gente está mais próximo do que jamais esteve. Eu acho que a nossa classe artística, de uma certa forma, até esse momento, teve um pouco de competição, talvez a rivalidade, um pouco de isolamento. E agora, no isolamento, estamos juntos, né? Estamos mais firmes, estamos próximos, estamos todos os dias em comunicação com pessoas do mundo inteiro, mas assim, é como se estivéssemos todos muito perto, fisicamente, né? Então, encontramos uma forma de nos reaproximarmos, nos reinventarmos e começar uma história nova, né? Então, assim, eu vejo esse momento com esse olhar de positividade, porque agora estamos fazendo coisas que jamais fizemos antes, né? Nunca fizemos isso. E é isso nos aproximou. Eu conheci você através desse movimento, e você é uma contribuição, né? Você é uma pessoa de grande valor, é um artista primoroso, que se preocupa em estudar, que se preocupa em construir um trabalho que tenha uma referência divina, uma referência que tanto divina, como também o compromisso prático que você tem, e a mensagem e a relação do aqui e agora que você coloca nesse trabalho. Então, assim, é uma pessoa de muito valor. Né? E isso foi possível porque nós estamos nesse momento em que a gente se abriu e se permitiu a encontrar um jeito de continuar. Né? Porque se a gente ficasse isolado sem poder se expressar, como que a gente ia conseguir superar essa fase? Né? Há 100 anos atrás tivemos um momento tenebroso também, onde que a humanidade atravessou uma pandemia parecida com essa que a gente está vivendo agora, só que a gente não tinha essas ferramentas da agora. Então eu fico pensando, essa época atrás, quão triste não foi, quão devastador não foi, né? E agora a gente tem o amparo de poder se comunicar, de saber notícias uns dos outros, poder prestar homenagem àqueles que vão embora para o plano, né? Para outro plano, e terminam a vida aqui, mas deixam um legado, deixam uma herança para a gente poder absolver, e poder homenagear e poder aprender isso, né? E viver sabendo que teve valor, né? Teve muito valor. Isso é importante, super importante. Não é não, Welton? Isso, muito importante. E assim, para encerrar a minha fala, eu sei que o tempo já está quase acabando, se não tiver acabado já, né? Acho que já passamos muito. Oi? Acho que já passamos bastante, mas vale a pena. Vale a pena. Queria deixar Oi? Sim. Eu queria ressaltar essa importância do grupo Fórum das Artes, né, em estar abraçando todo mundo, pessoas que compartilham de outras fés, assim como tem a amiga Anete Mendonça também, que é uma excelente artista, tem você, que a gente já conversa, uma pessoa que eu vi que eu me dava bem no momento em que eu assisti aquela primeira live que vocês fizeram, essa mulher a gente vai virar amigo, não tem jeito, tá entendendo? Então, foi uma coisa muito, muito boa. E assim, eu acredito muito no meu trabalho, por isso que minha fé, minha arte, porque eu acredito no meu trabalho e acredito nessa narrativa construída através do Evangelho, né? Mostrar essa visão do que é genuíno no Evangelho, do que é verdadeiro, não que andam pregando pela aí e fazendo outra coisa, né? Não que andam... enfim, eu acredito que estou contribuindo com o mundo. Com certeza. Com a minha arte, principalmente no período de isolamento. Isso é importante, isso é o legado que eu quero deixar, isso é a importância que eu vejo no meu trabalho. A gente está falando disso enquanto vivemos esse momento difícil. E assim, contribuindo no sentido que eu penso e com certeza que falo aos corações com o meu trabalho. Então, para mim, isso é muito importante. E
é nisso que eu acredito. E agradeço a oportunidade de ter participado dessa live, muito bom, muito aprendizado, aprendo muito com vocês, com todos do Fórum das Artes, conheço alguns e anseio conhecer os outros pessoalmente, né, para a gente reunir e tá todo mundo numa boa e produzindo. Vamos produzir, né, e dar nossa contribuição para o mundo e para o próximo. Não esqueça do próximo. Zakira, segue o baile. Segue o baile. Segue o baile. Então, Sejane, muito obrigado. Obrigado, tá? Pela sua participação, foi uma contribuição e uma aula, né, dada aí pra gente. A gente está sempre aprendendo, né, uns com os outros. Muito obrigada aí pela sua generosidade de compartilhar com a gente o seu processo, né, a sua linguagem, a sua expressão, foi muito, muito produtivo. Muito obrigada, boa noite, Deus te abençoe. E a gente se encontra no próximo. Tá, igualmente, tá? Boa noite. Fiquem com Deus todos, tá? Boa noite. Amém, todos nós. Boa noite. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Vamos encerrar mais essa live, né? Acho que foi bem produtiva, foi uma noite memorável. Compartilhamos vários processos aí. E é isso. Agregando valor à vida uns dos outros. Eu agradeço a presença de todos vocês. E a gente se vê na próxima live. Super boa noite para todos nós. Que Deus nos permita continuar com a vida e continuar produzindo e agregando valor à vida de todos. Tá bom? Boa noite, fiquem com Deus. Até a próxima live.